A PEC que trata a respeito da escala de trabalho e os adventistas estão caladinhos e não tratam a respeito do assunto. Você quer saber por quê? Então acompanhe esse vídeo. Pois bem, está sendo discutido a respeito da jornada de trabalho do brasileiro através de uma PEC, onde seria dado o fim da escala 6 por 1. Eu, como advogado e já atuei na área do direito do trabalho, eu posso tratar a respeito desse tema. E eu coloco aqui uma questão que é inevitável. A escala 6 por 1 já é uma escala ultrapassada e superada essa questão. A realidade é a escala 5 por 2, que já é adotada nos servidores públicos, havendo a questão dos plantões. Mas dentro dos servidores públicos já se adota essa escala 5 por 2. E a tendência mundial é se discutir a escala 4 por 3. Ou seja, 4 dias trabalhados, tendo 3 dias para descansar. E a necessidade do empregador a aumentar a jornada de trabalho, e ela é compensada por banco de horas ou a questão da hora extra. Então, havendo a necessidade de se trabalhar mais, paga mais. Aí o empregador ele tem que pagar mais. Isso desagrada uma série de pessoas, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem funcionários. Eles possuem funcionários. E por que a Igreja Adventista está calada? Ora, porque ficaria exposto justamente essa tendência trabalhista mundial, que é o fim da escala 6 por 1, que é a escala presente no livro de Êxodo, que estava debaixo de ações de escravatura, mão de obra escrava, porque Êxodo 20 dá legitimidade à escravidão, e o que se observa são os princípios. Então, que prova que a lei de Moisés, aí no caso a Torá, incluído os ditos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos eram 10 palavras que serviram como testemunho de toda a Torá, elas não são uma lei à parte, elas não são uma lei separada. Os acadêmicos teologicamente que são honestos dentro do adventismo, eles já admitem isso. Inclusive a alta cúpula adventista. Eles não fazem mais a divisão. 10 mandamentos é a lei de Deus e a Torá é a lei do homem. Eles não fazem mais essa divisão. Então, os 10 mandamentos fazem parte dos 613 preceitos que são a Torá. E a Torá é uma lei para um determinado território, para um determinado povo e uma determinada época. Pois é sabido que essa jornada 6 por 1, ela é abusiva, inclusive beirando ao mesmo princípio baseado na escravidão, e mesmo em termos econômicos, ela está totalmente superada. Por quê? O funcionário, ele tendo um maior tempo de descanso, além das 24 horas, ele produz mais nas outras horas trabalhadas. E além do que, esse trabalhador, nesse tempo livre, ele tem um gasto maior no tempo de lazer, o que gera o ciclo, fluxo do dinheiro, fluxo econômico a circular. Então a pessoa, ao se gastar mais, ela gira a economia
e a economia cresce em virtude disso. Então acaba ocasionando um maior benefício, inclusive para esse meio empresarial. Então a escala 6 por 1, que é a escala de Êxodo, é superada. Ela estava ligada a uma mão de obra escrava, que era o que a nação de Israel tinha. A nação de Israel havia saído de uma escravidão para implementar a escravidão deles. A nação de Israel tinha escravos. Moisés, sabendo a forma que o povo egípcio, onde que se praticava, que se trabalhava no claro e se descansava no escuro, não tinha esse dia de descanso de 24 horas, Moisés, sabendo isso, ele aplicou essa regra do descanso de 24 horas, que era aplicada nos nobres dentro da sociedade egípcia. Ele aplicou isso na mão de obra escrava e aumentou a produção dos escravos. Então os escravos não tinham nem um dia para descansar. Moisés, observando isso, ele deu um dia semanal de descanso e a produção dos escravos aumentaram. Os escravos passaram a produzir mais. Mas isso dentro da ideia que não se tinha nenhum dia de 24 horas para se parar de trabalhar. Então Moisés aplicou esse dia em lembrança de quando eles eram escravos no Egito. Moisés é o dedo de Deus. É isso mesmo, adventista. Se você foi ludibriado e foi enganado por um pastor adventista, fique sabendo. Moisés é o dedo de Deus. Dedo de Deus quer dizer poder, autoridade. Usando Moisés, ambos ali aplicaram na praga dos piolhos a ação de libertação de escravidão do Egito. O que foi dito ali? O dedo de Deus. Então, quando se houve a praga do Egito, o que foi dito ali? O dedo de Deus. Então, haviam as ações de testemunha. As tábuas, onde que era contido o resumo da Torá, as 10 palavras que testemunhavam uma libertação da escravidão do Egito, a Arca da Aliança, onde eram se colocadas 2 tábuas, o pote de maná e o cajado de Arão. O pote de maná sumiu, o cajado de Arão sumiu, a arca sumiu e as tábuas sumiram. Logo, Moisés era o dedo de Deus. Dedo de Deus quer dizer poder, autoridade. Da mesma forma que no banquete do faraó foram escritas palavras na parede e foi-se aplicado ali. É o dedo de Deus. Quer dizer que o que foi escrito na parede, no banquete do faraó, era uma regra que não pode ser mudada? É uma regra eterna e imutável? Não. Dedo de Deus quer dizer poder, autoridade. E a igreja adventista, ela sabe disso. Ela é sabedora disso. Por isso que ela está calada. Porque ela sabe disso, que a tendência das leis trabalhistas mundiais é a escala 6 por 1 já está superada. Não tem nem que se debater isso. Então a tendência é se discutir a escala 4 por 3. 4 por 3. E o que isso representaria dentro das religiões? Logicamente,
Esses 3 dias seria sexta, sábado e domingo. Olha aí, sexta-feira, o dia dos muçulmanos, sábado, o dia dos judeus e domingo, o dia dos cristãos. Olhem aí as 3 religiões que saíram das coxas de Abraão. Olhem aí o sábado. O sábado. Sábado quer dizer descanso. Sábado quer dizer descanso. Então, quando o muçulmano ele para sexta-feira, ele está descansando. Quando o judeu ele para no sábado, ele está descansando. Quando o cristão ele para no domingo, ele está descansando. E de acordo com a tendência mundial das leis trabalhistas, nós não sabemos quando isso irá acontecer. Inclusive em virtude do crescimento das IAs e das tecnologias. Então a tendência mundial, isso é inevitável. Eu, como advogado, estudioso das leis, eu posso falar isso. A questão é quando vai acontecer. E a questão é de quando o meio empresarial brasileiro vai estar adaptado e preparado para isso. Onde que essas necessidades maiores de escala de trabalho serão superadas pela tecnologia, pelas IAs. Então, o sábado vai ser sexta, sábado e domingo. Sábado, como dizendo, descanso. O que isso acaba com o decreto dominical. Então, acabou o decreto dominical, sendo aplicado isso, e será o fim inevitável da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma vez caindo o terrorismo escatológico deles, eles não vão ter mais como aprisionar as pessoas. E será o fim da seita adventista do Sétimo Dia.